Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa leitura, né? Entrando nessa reta final aí para o Reino do Norte, o Reino do Sul, onde o exílio está mais próximo do que nunca desse povo, mesmo tendo sido, né, alertado pelo Senhor de que eles podiam se arrepender para que o Senhor viesse com a misericórdia, com a graça dele e alcançado o povo de Israel, mas eles eram totalmente obstinados e por isso foram levados cativos até se arrependerem. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e a gente então vai dar continuidade na nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais esse momento, por esse momento de oração, de leitura da palavra que o Senhor tem nos dado todos os dias e que aqui, Senhor, nós temos podido estudar um pouco mais da Tua palavra, entender um pouco mais dos Teus propósitos, dos desígnios que o Senhor tem para nós como Teus filhos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído, Pai, na nossa vida e naquilo que o Senhor ainda vai nos ensinar durante todo esse ano, Pai. Hoje nós já estamos no dia 22 de julho de 2022 e estamos muito felizes, Pai, porque mais um mês o Senhor tem nos dado debaixo da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. O Senhor tem nos capacitado e nos dado toda a capacitação do Teu Espírito para permanecermos firmes, Senhor. E vamos assim até o final, em nome de Jesus, mais um ano que o Senhor está nos concedendo essa leitura, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Ministra as nossas vidas nessa noite, Pai, de maneira poderosa, como o Senhor tem feito todos os dias, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, hoje a gente começa falando sobre a sucessão, né, de Ezequias. Ezequias morre, o Senhor alcançou a vida de Ezequias. Ele ainda permaneceu vivo durante alguns anos, o Senhor o livrou de Senaqueribe, o Senhor o deu muita prosperidade ainda no seu reino, mas nesse momento Ezequias morre e é seu filho Manassés quem vai sucedê-lo nesse momento no trono de Judá e Jerusalém, no Reino do Sul, né? Esse rei governa durante 55 anos e ele vai ser muito mal. Além de mal, ele vai ser muito mal. Então nós vamos ver o que Manassés vai fazer nesse momento da história aqui de Judá e Jerusalém. Isso aqui nós estamos por volta do ano 697 a 642 a.C., esse momento em que Manassés toma o poder no lugar de Ezequias. Vamos ver o que acontece aqui a partir de então. Os assírios habitam cidades de Israel. Segundo Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 41. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências dos deuses da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhe ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibas e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifícios a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras.
Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhe ofereçam sacrifícios. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Aqui, gente, começa a famosa mistura, né? A famosa miscigenação de Israel, né? Nesse momento começa o tal do sincretismo religioso. O que é a palavra sincretismo? É a mistura de muitos deuses, de muitas doutrinas, de muitas práticas espirituais em um contexto de cidade ou povo que mora todos juntos. Então são unidos todas as práticas num só lugar e cada um faz o seu próprio Deus e cada um adora da sua própria maneira, porém de uma forma misturada. Então cada um traz o seu e vamos adorar todos juntos. Isso são os chamados sincretismos religiosos. É o que acontece em muitas nações hoje em dia, inclusive no Brasil. Então a gente tem essas práticas que são vários povos, vários costumes misturados numa só nação. E nesse momento acontece isso, porque o rei da Síria, tendo tomado já o território do norte, ele então começa a enviar pessoas, prisioneiros de outras nações, para continuar cultivando ali a terra do Reino do Norte, continuar fazendo com que a cidade exista, continuar fazendo aquele território ser uma cidade. Só que ele envia pessoas de várias nações. E aqui a gente viu, né, que ele manda pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim e os estabeleceu na cidade de Samaria. Então aqui tem início, gravem isso, aqui tem início essa miscigenação de povos, onde no Reino do Norte haviam alguns israelitas que tinham permanecido ali, que tinham sido deixados, os mais pobres, né? Os menos inteligentes, as pessoas que tinham menos condições foram deixadas como miseráveis ali no Reino do Norte. E com esse envio do rei da Síria, de muitos povos de outras nações, houve uma mistura e começaram então a dar-se em casamentos, a gente vai ver isso. E começa então aqui essa mistura que vão formar os povos samaritanos, que a gente vai ver que os israelitas têm raiva, têm ódio, não se misturam por causa da mistura que aconteceu nesse momento aqui de várias nações em Israel. Os pecados de Manassés, vamos entender o que acontece aqui. Segundo Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Refizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome.
Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Mesmo texto, 2 Crônicas 33, versículo 1 em diante. 2 Crônicas 33, do 1 em diante. Depois eu vou arrumar lá, gente, nosso papel aqui tá errado. 2 Crônicas 33, do versículo 1 em diante. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Aqui deixa eu só arrumar já para mim não esquecer, gente. Versículo 1 ao versículo 9. Vamos lá. Ok. O descontentamento de Iavé. Peraí. Vamos lá. Descontentamento de Iavé. Segundo Reis, versículo 21, do versículo 10 ao versículo 15. E o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Segundo Crônicas 33:10, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Gente, a gente olha aqui os pecados de Manassés, que foi os 2 textos que a gente leu, e agora o descontentamento do Senhor, trazendo essa palavra.
de que ele traria desgraça e grande desgraça. Ele diz que ele vai limpar Judá e Jerusalém como se limpa um prato. Pensa, gente, como a gente quer um prato extremamente limpo, porque nele se come, né, um alimento. Então a gente pensa nessa limpeza que o Senhor está pensando, porque Manassés simplesmente desencaminhou, levou todo o povo de Judá e Jerusalém a pecar totalmente contra o Senhor, se desencaminhando de tal maneira, adorando outros deuses. Ele colocou dentro do próprio templo altares para vários deuses, começou a adorar todo tipo de exército celeste, né? Como se fossem o sol, a lua e tantos outros deuses que a gente vê até os dias de hoje, que muitas pessoas adoram. Então Manassés fez o que o Senhor reprova e por causa disso ele provocou a ira do Senhor. A misericórdia de Deus tinha alcançado seu pai não muito tempo antes, mas nesse momento Manassés decidiu, obstinado de coração, a fazer tudo aquilo que ele queria fazer ali em Judá e Jerusalém, e trouxe total descontentamento do Senhor e desgraça sobre Israel. Vamos lá. Senaqueribe destrói a Babilônia. Né? Nesse momento, 689 a.C., Senaqueribe destrói a Babilônia. Judá, praticamente cativo, torna-se fantoche da Síria. Durante 63 anos, né? Eles vão ser um fantoche na mão da Síria. Futuro glorioso para a Síria, o Egito e Israel. Isaías 22, nós vamos ler agora. Isaías 22, do versículo 15 ao versículo 25. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a este Sebna, administrador do palácio: que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você o que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja o que o Senhor vai agarrar. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Deus vai trazer, né, grande glória para esses reinos que estão se levantando e que vão fazer cativo Israel, Judá e Jerusalém. E nós vamos ver isso. O Senhor está trazendo palavras proféticas agora sobre Sebna, que é o administrador do palácio. O Senhor traz uma palavra profética específica para esse homem, dizendo que quem vai tomar posse do lugar dele ali em Jerusalém é Eliaquim. Nós vamos ver essa história acontecendo. Senaqueribe é assassinado. Esar-Hadon o sucede. Isso aqui nós estamos por volta do ano 681 a.C. Segundo Reis 19, versículo 37. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. O mesmo texto, Isaías 37, 38. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Então, Senaqueribe é morto pelos seus próprios filhos
e um deles, no caso aqui, provavelmente o que ficou ali no reino, que é Esar-Hadon, foi o seu sucessor. Então, quem reina agora sobre o reino da Assíria é Esar-Hadon. Isaías é martirizado aos 84 anos de idade. Isso acontece por volta de 681 a.C. A maldade crescente de Manassés. Nós já estamos aqui no ano 674 a.C. Segundo Reis 21:16. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Então, Manassés era um rei totalmente desviado dos princípios da palavra do Senhor, da lei de Moisés. Cativeiro e restauração de Manassés. Segundo Crônicas 33. Isso aqui nós estamos em 670 já, antes de Cristo. Segundo Crônicas 33, versículo 11, 12 e 13. Por isso o Senhor enviou contra eles o comandante do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então, gente, pensa na misericórdia, na graça de Deus sendo derramado por esse homem chamado Manassés, filho de Ezequias, que trouxe tanta desonra ao Senhor com adoração a outros deuses, com anos de idolatria em Judá e Jerusalém, no próprio templo, da matança que esse homem fez. Mas quando ele é preso pelo rei, né, da Síria, pelo comandante da Síria, ele clama ao Senhor e o Senhor o alcança com misericórdia. Quando nós olhamos para esses textos, nós ficamos de boca aberta com a graça e a misericórdia de Deus alcançando esses homens por causa de um coração que realmente se humilha, por alguém que verdadeiramente se arrepende. A graça de Deus está alcançando pessoas aqui no Velho Testamento porque elas se arrependeram dos seus pecados. A morte de Esar-Hadon, aqui nós já estamos em 669 a.C. e quem entra agora no poder é Assurbanipal, é o novo rei. Assurbanipal é o novo rei. Nascimento de Amon, que vai ser o sucessor ali de Manassés, ok? A restauração da liderança espiritual. Segundo Crônicas 33, a partir do versículo 14, continuando o texto ali. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Então, Manassés realmente se arrepende, né? Tanto é que ele faz uma limpeza espiritual ali em Judá e Jerusalém e chama o povo, né, de Judá e de Jerusalém para adorar somente ao Senhor. Eles continuam oferecendo sacrifícios nos altares idólatras, porém o coração deles estava realmente oferecendo sacrifícios ao Senhor. Ainda que no lugar errado, no altar errado, mas o coração desse povo estava adorando somente ao Senhor. A Assíria conquista o Egito, o nascimento de Jeremias, desse grande profeta que vai ser usado pelo Senhor agora, o nascimento de Josias, né, que vai ser o sucessor ali de Manassés, aos 8 anos de idade, e então a morte de Manassés acontece agora. Aos 67 anos, Manassés vem morrer. Isso aqui nós já estamos no ano 642 a.C. Segundo Reis 21, versículo 17 e 18.
Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Mesmo texto, segundo Crônicas 33, versículo 18, 19 e 20. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração ao seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Então a gente tem a morte aqui de Manassés, depois de 55 anos reinando sobre Judá e Jerusalém, depois de ter feito todo o mal que ele fez, ele se arrepende e antes de morrer, ele então restaura essa vida espiritual para Judá e Jerusalém. Amon é o seu sucessor, mas um menino ainda, né? Muito provavelmente muito jovem, a gente vai ver aqui. Ele governa somente 2 anos e ele foi muito mal, como seu pai no início. E a gente vai ver aqui que isso acontece. Uma vida de pecados, segundo Reis 21, versículo 19 ao 22. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Harus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. O mesmo texto, segundo Crônicas 33, 21, 22 e 23. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Assassinado pelos seus oficiais aos 24 anos, 2 anos depois. Segundo Reis 21, versículo 25, 23 e 26. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 33, 24. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Gente, o que mais se vê dentro desses reinos dos nossos antepassados, nessa época que Babilônia, Egito, Jerusalém, toda essa época faziam-se muitas conspirações. Eram os próprios braços direitos desses reis que conspiravam contra eles, querendo poder, querendo tomar o poder das cidades. Pagava-se dinheiro, prata, ouro, para que houvesse essas conspirações, para que as nações tomassem posse das terras, Então isso era muito comum acontecer, conspirações para tomar o poder. Então muitos reis morreram não só em Jerusalém, não só em Judá, não só em Israel através de conspirações, mas nas outras nações também. Por quê? Não é de hoje que o que rege o mundo, que o que rege o poder são as pessoas querendo tomar o poder umas das outras, querendo ser mais poderosos uns do que os outros. Isso faz com que muitas pessoas matem os seus próprios irmãos, a sua própria família, os seus próprios parentes, os seus próprios pais. Então a gente vê muito isso, a vontade de ter o poder. O diabo, ele tem distorcido essa gana,
por poder, por autoridade na vida do homem, e o homem faz qualquer coisa em preço, como pagando preço pelo poder, né? Pelo dinheiro, pela riqueza, pela posse de terras. Então tudo isso era feito para que o poder passasse para uma nova pessoa. E o Senhor ia cumprindo todo o seu propósito ao longo dessa história. Acabamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua iniciando então o reinado de Josias, o filho de Amon, que vai entrar aqui, mas que vai reverter a história de Judá e de Jerusalém no que diz respeito a amar o Senhor. Josias reinou durante 31 anos e ele foi muito bom. Nós vamos ver o contrário do que nós vimos Manassés fazer, do que nós vimos Amon fazer durante esses 2 anos. Josias vai ser um rei sobre Judá e Jerusalém durante 31 anos e ele vai ser muito bom. Nós vamos ver amanhã o que esse homem então faz dentro do seu reinado e como Deus se agrada então da vida de Josias e das atitudes que ele vai ter. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente está aqui fazendo nossa leitura para a glória do Senhor.